Deus. Antes de compartilhar a palavra, eu já peço que você feche seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós, esta noite, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui juntamente com os meus irmãos. E, Pai, como nós falamos aqui, felizes estamos em estar na Tua presença. Nós pedimos pela Tua grande graça e misericórdia, que em mais essa noite, o Senhor possa ministrar grandemente aos nossos corações. Que não sejam aqui, Pai, palavras somente de informações, mas que seja uma palavra que cause mudança, cause transformação em nossas vidas. Não por mim, não por homens, mas pelo Teu santo poder que habita no meio de nós. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua presença em nossas vidas, que é a mais importante para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de até mesmo compartilhar o texto, o qual nós vamos aqui trabalhar hoje, eu gostaria de falar algo para vocês, uma introdução. Queridos, o texto base da nossa mensagem, preste atenção, se encontra no livro de Salmos. E quando nós lemos o livro de Salmos, algo mexe com os nossos corações. E você entenderá por que eu estou falando isso. Sabe, queridos, a nossa Bíblia Sagrada, ela contém 60, o livro da Revelação, que é o livro profético de... Está comigo aí? Apocalipse. Sabe, queridos, quando nós falamos até mesmo voltando para o Antigo Testamento, nós vemos ali, como eu já citei, os livros poéticos, que são eles, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e nós temos também o livro de Salmos. Quando nós pegamos o livro de Salmos, este título no hebraico significa livro dos louvores. Quando nós pegamos Salmos no grego, ele tem o significado de um poema que deve ser acompanhado por instrumentos de cordas. Sabe, queridos, no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus, sendo eles Davi, Moisés, Asaf, Salomão, entre outros, escreveram aquilo que estava em seus corações, o que eles estavam passando, as tribulações. Eles escreveram a respeito da glória de Deus, da criação. Eles escreveram a respeito de louvor, adoração. Eles escreveram a respeito do Messias. E o mais interessante de tudo isso é que o próprio Deus, ele se revela no livro de Salmos e fala grandemente aos nossos corações. É por isso que nós falamos que o livro de Salmos, quando nós lemos, ele mexe com as nossas vidas, ele faz o nosso coração saltar, ele faz com que nós possamos estremecer no lugar onde nós estamos, porque é o próprio Deus falando ao meu e ao seu coração. E mediante isso, eu peço que vocês abram então em Salmos de número 91. Enquanto você abre e procura Salmos de número 91, o título desta mensagem é O Esconderijo do Altíssimo. Acharam? E diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deixa eu repetir esse versículo. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pés ao leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Sabe, queridos, o versículo 1 ele começa assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Antes de tudo, eu quero falar que nós temos e nós servimos a um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus revela o nosso Deus como um Deus onisciente, um Deus que contém toda a sabedoria. A palavra de Deus revela o nosso Deus como um Deus onipresente, que é o Deus que está em todos os lugares. E como diz o versículo 1, o nosso Deus é um Deus onipotente, um Deus que é todo poderoso. E queridos, como eu comecei a falar, nós temos, olha que lindo isso, e nós servimos a um Deus que é todo poderoso, um Deus que é um Deus das causas impossíveis. Para você que crê, para o nosso Deus, nada é impossível, conforme o texto de Lucas, capítulo 1, o versículo 37. O Deus que criou os céus e a terra, conforme Gênesis, o capítulo 1. Em conformidade com esta palavra, Salmo 33, no versículo 6, ele diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da tua boca. Versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, tudo ele criou pela força do teu poder. Para que você possa compreender juntamente comigo a grandeza de Deus, basta nós olharmos para o céu em uma noite estrelada. Saia para fora e contemple milhões, bilhões, não sei nem falar, trilhões de estrelas que você vê ali no céu. E nós não sabemos muitas vezes o nome de nenhuma delas. E muitas vezes pegamos ali 3 estrelas e queremos colocar ela dentro de um nome só. Olha lá as 3 Marias. Não é assim? Mas a palavra de Deus no Salmo 147, no versículo 4 diz assim: e ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Como diz a palavra do Salmo 91, ele é Deus Altíssimo, nada está acima de Deus. E dentro disso, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: vivendo o nosso propósito e desfrutando de uma vida de intimidade. Sabe, queridos, como nós lemos o texto novamente, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é viver o nosso propósito aqui nesta terra. Habitar é fazer morada, é fazer dele a nossa habitação. Não é somente uma visita, eu vou lá de vez em quando. Não é somente um turismo que nós vamos lá, visitamos e voltamos e vamos daqui um ano. Não, não é isso. Habitar em Deus é você fixar a sua vida nele, preste atenção, é você se aprofundar as suas estruturas em Deus. Este é o propósito da minha e da sua vida. É viver firmado na rocha que é Deus. A nossa vida, ela só tem sentido se nós vivermos dessa maneira. Deus é nosso ponto de partida. Nós devemos olhar para este mundo, nós devemos olhar para tudo que está acontecendo
do ponto de vista de Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso ponto de partida. E sabe, queridos, essa decisão de habitar nele cabe a nós. Essa decisão de fazer morada nele, a decisão de fixar toda a nossa vida, as nossas estruturas, o nosso alicerce, essa decisão depende de nós. E isso nos leva a uma vida de intimidade com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o versículo 2 completa, ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. É para aqueles que fazem a sua morada em Deus, esses crescem na intimidade. Olha o que fala o texto, ele diz assim, o meu Deus. Ele pode dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, Ele é meu. Isto mostra intimidade com Deus, isto mostra proximidade, isto mostra laços entranháveis com Deus, isto mostra profundidade, isso mostra que você e eu, quando nós falamos nós temos um Deus, Ele é o meu Deus, isso nos mostra um Deus pessoal, e como diz o versículo 2, em quem nós podemos confiar. Lembram do texto de Daniel, o capítulo 3, mais ou menos ali no versículo 17, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua, ele fala assim, todos nesta província deverão se dobrar perante a minha estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serviam ao Deus vivo, eles falaram, jamais nós nos dobraremos. E aí foram e denunciaram eles. Aí o rei falou, tragam eles aqui. E quando eles chegaram perante o rei falou, vocês não vão se dobrar? Se vocês não se dobrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. Sabe o que eles falam para ele? Se o nosso Deus não nos livrar, não tem problema, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar perante a sua estátua, nós continuaremos fiel. Mas o que eu quero reforçar com vocês é o começo do versículo. Eles falam assim, se o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus quem eles tinham intimidade, é o nosso Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, os Filipenses, ele diz assim, e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Novamente, o começo do versículo ele diz assim, e o meu Deus. Sabe, queridos, é tempo de nós buscarmos intimidade com Deus. É tempo de nos aprofundarmos na amizade com o nosso Deus. Quantos aqui querem desfrutar de uma vida íntima com o Senhor? É uma decisão nossa. É nós que temos que decidir. É nós que devemos sair da zona de conforto, pagar um preço, habitar em Deus e crescer a cada dia e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Sabe, queridos, tome uma atitude, dê um passo a mais. Se for necessário, faça um compromisso. Esses dias eu estava conversando com o meu discipulador, falei, pastor, tem coisas da minha vida que não estava indo muito legal. Ele falou, é mesmo, Paulo? Eu falei, é. Falei, pastor, sabe o que eu fiz? Eu fiz um voto com Deus. Eu tomei uma posição. E eu sei, pastor, eu sei que o voto com Deus é coisa séria. Não devemos fazer voto de tolo. Eu falei, mas é dessa maneira que eu vou conseguir. E eu firmei um voto com Deus. Sabe, queridos, há coisas nas nossas vidas que nós não evoluímos porque nós deixamos. Eu vou deixar, uma hora acontece. Hoje eu estou bem na igreja, o culto foi uma bênção. Eu cheguei na minha casa, na segunda estou, meu Deus, está uma glória só. Mas na terça já começa daquele jeito, já começa a se animar. Quando chega no meio da semana já esqueceu de tudo. Porque muitas vezes não temos este compromisso, nós não tomamos uma atitude, assim como foi falado no domingo passado, não tomamos uma firme atitude. Segundo, nós já falamos aqui, faça de Deus a sua morada, decida hoje, faça de Deus a sua morada. Terceiro, temor.
tenha temor diante do Senhor. Leve Deus a sério. Tenha reverência. Isso serve para mim também. Que nós, como igreja, possamos ter respeito para com o nosso Deus. Salmos 25, o versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para aquele que os temem, não é para qualquer um, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você teme a Deus, Deus revelará a intimidade, aquilo que está no seu coração. Assim como diz Jeremias, o capítulo 33, coisas que nós nem conhecemos. Mas a intimidade, Deus vai revelar coisas que nós não sabemos. Já imaginou isso? Sabe, queridos, isso é uma conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. O nosso relacionamento com Deus é essa conexão entre o natural e o espiritual. E esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar a respeito do mundo espiritual. Salmo 91, versículo 3 diz assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4, ou melhor, versículo 5: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sabe, queridos, o mundo espiritual, ele é real. Ele é tão real quanto esta Bíblia que você está segurando, ou o celular que você está segurando aí na sua mão. Sabe, mesmo que nós não conseguimos enxergar, mas o mundo espiritual, ele é uma realidade. Quando nós falamos a respeito do mundo invisível, ele é uma esfera de atuação dos seres espirituais. E preste atenção numa coisa: há uma relação muito estreita entre o mundo espiritual, o qual nós estamos falando, e o mundo material, o mundo físico, este que nós vivemos. De maneira que aquilo que acontece no mundo espiritual, aquilo que é desempenhado no mundo espiritual, muitas vezes tem um grande impacto em nossas vidas aqui no mundo físico. Está dando para entender? No mundo invisível existe a atuação de Deus. E entre os vários textos que eu queria citar, eu destaco o de Efésios, o capítulo 1, o versículo 3, que fala que Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões. No mundo espiritual nós vemos a atuação dos anjos. O mundo espiritual, o qual nós não conseguimos ver, nós vemos a atuação de Satanás e dos seus demônios. Nós temos que falar isso. Nós vemos a atuação de Satanás e de seus demônios. E isso é contra nossas vidas, para que nós não possamos avançar, para que como igreja você possa parar, porque a todo momento ele quer te destruir. Lembram do texto de 2 Reis, o capítulo 6? Ele fala a respeito de Eliseu. E quando o rei da Síria, ele sobe para atacar Israel, Deus revelava para Eliseu todas as estratégias. E ali, a nação de Israel, eles venciam aquela nação da Síria. E o rei não se conformou, ele falou: como assim? Ele chamou aquelas pessoas de guerra que estavam junto com eles, os principais, e ele ali fala para o rei da Síria: quem de nós está nos caguetando? Parafraseando, quem está contando para ele? Ele falou: não tem ninguém aqui contando não, tem um homem lá chamado Eliseu, que é homem de Deus, e Deus está revelando para ele todas as coisas. Ele falou: quer saber de uma coisa? Já que é esse homem que está fazendo a diferença, vamos subir lá e prender eles. Ele mandou uma tropa, carros, cavalos, cercaram a cidade. E de manhã, quando o moço de Eliseu, ele se levanta, ele olha, a cidade estava cercada, havia carros, cavalos para todo lado. Falou: agora a gente está perdido. Chamou Eliseu apavorado. É como se falasse: quem poderá nos ajudar?
Aí ele diz: eu não sou Chapolin, não. Estou brincando, queridos. E aí ele acorda, ele apavorado. E aí o que acontece? Ele falou: calma, fique tranquilo, maior é aqueles que estão conosco. Maior é aqueles, pastor de Marília, que está conosco, do que aqueles que estão com eles no mundo. E Eliseu, ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos do moço. E o Senhor abriu os olhos daquele jovem. Sabe o que aconteceu? No momento que abriu os olhos dele, ele viu o mundo espiritual. Ele enxergou um monte de carro, cavalo de fogo, tinha um exército. Porque o mundo espiritual, ele é real. Verso 16. Perdão, 16 era o de 2 Reis. Versículo 3 do Salmo 91, qual nós estamos trabalhando. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando nós vemos a palavra falar a respeito do laço do passarinheiro, aqui é usada uma metáfora que representa qualquer plano contra o cristão, com a intenção de pôr a sua vida em perigo. A peste perniciosa que fala o texto são doenças terríveis, pragas, epidemias, pandemias. O versículo 5, não te assustarás, porque ele fala a respeito do medo, ele fala a respeito da seta, ele está falando a respeito das investidas e ataque de Satanás contra nossas vidas. O versículo 6 fala a respeito da peste, das trevas, ele fala a respeito da mortandade, morte, massacre, carnificina. É tudo aquilo que Satanás, ele tenta contra a sua vida, contra a minha vida e contra a sua família. 1 Pedro, o capítulo 5, o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, como um leão, só esperando um momento, uma brecha da igreja, para que ele possa te tragar, para que ele possa derrotar a sua vida. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer te matar, ele quer te destruir. E a própria palavra de Deus fala isso, que ele anda ao derredor. Enquanto isso, muitos estão dormindo. Até um termo que é usado num sotaque um pouco francês, muitos estão levando aquela vida à la volonté. Está tudo bem, vai empurrando com a barriga, não vai levando Deus a sério. Enquanto isso, ele não está brincando de ser diabo, como fala aquela frase. Enquanto isso, ele está trabalhando para destruir a igreja do Senhor. Efésios capítulo 6, o versículo 12 diz assim, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, é uma realidade, o mundo espiritual. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Queridos, busque discernimento de Deus para a sua vida. Busque discernimento de Deus para a sua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, qual eu já citei, diz a palavra de Deus, isso é para animar o teu coração, que o inimigo, ele anda ao derredor. Mas a palavra de Deus em Salmo 34, o versículo 7, diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem, e ele os livra. Se o inimigo está ao derredor, se ele está só rodeando, o anjo do Senhor está à sua volta, ele está ao seu redor e ele te livra. Isso nos leva ao terceiro ponto, o poder de Deus sobre as trevas. Salmo 91, no próprio versículo 3, o qual já lemos, diz assim, pois ele te livrará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai livrar. Versículo 4, ele vai te cobrir com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Olha só aqui o versículo 7, ele diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, pode cair 1000 demônios ao meu lado, pode cair 10.000 demônios à minha direita, mas eu e você não seremos atingidos. Eu não podia deixar de citar esse texto, Salmo 121, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Você já andou no sol, lógico, e você vê como que é a sua sombra, ela age. Ela está aqui, daqui a pouco você olha, ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está um pouco atrás, ela está na frente. O Senhor é a tua sombra, Ele te guarda de todos os lados. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Confie nele, de todo o teu coração. Quarto ponto, e penúltimo, lembrei da mensagem que o pastor trouxe a semana passada, até coloquei aqui como tópico, a nossa firme decisão. Versículo 9 do Salmo 91, diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés o leãozinho e a serpente. Sabe, queridos, nós temos que tomar uma firme decisão em nosso coração. Olha aqui o que fala o versículo 9, pois disseste. Em outras versões fala, porque em outras versões diz assim: porque você disse, você falou, porque você determinou em seu coração que o Senhor será o seu refúgio. É por causa disso, porque houve uma decisão, porque você declarou com a sua boca: não, realmente, o Senhor é meu refúgio, eu vou me esconder nele. Aí sim, como consequência, você será liberto de todas essas coisas. Isso nos fala a respeito de firmeza. Isso nos fala a respeito de constância. Isso nos fala, igreja do Senhor, a respeito de uma persistência. Isso nos fala a respeito de insistirmos a cada dia nos caminhos do Senhor. É tomar uma decisão firme, porque você falou, você disseste no teu coração. Aí sim, você vai experimentar do sobrenatural de Deus. E sabe o que acontece? Uma vez eu compartilhei com o pastor a respeito dessa questão da constância. Às vezes nós não conseguimos determinadas coisas, às vezes nós não conseguimos avançar, às vezes você não consegue, eu não consigo ler, eu não consigo avançar, eu não consigo orar, eu não consigo alcançar nada da parte de Deus, eu não estou conseguindo, a minha vida é um desânimo, eu não consigo nada, porque muitas vezes não temos firmeza, muitas vezes não temos constância de continuar firme, esteja ruim, esteja com pouca fé, mas continuar, ser constante todos os dias. Se esforce, queridos, e essa palavra também serve para mim, para minha família. Vamos nos esforçar para ter uma constância todos os dias na presença do nosso Deus, e eu creio nós veremos o sobrenatural. Sabe, queridos, algo interessante é que o diabo, o qual nós já falamos aqui a respeito do mundo espiritual, ele não tem medo do Salmo 91, não. Ele não tem medo do Salmo 91. Para que nós possamos pegar como exemplo, este texto foi o mesmo que, aqui no versículo 11, ele usou na tentação do deserto contra a vida de Jesus. Olha essa ousadia. Ele usa o próprio texto que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que eles possam te guardar. Lembram dessa passagem? Quando ele leva mais alto no templo,
Na cidade santa, no lugar mais alto do templo, perdão, ele fala assim, se atira para baixo. Se Jesus, naquele momento, toma aquela decisão, ele ia se esborrachar lá embaixo. Mas Jesus, cheio de autoridade, ele usa a palavra para repreender Satanás. Sabe, queridos, como eu disse, o diabo, ele não tem medo do Salmo 91, mas ele treme de medo diante do Deus do Salmo 91. Jesus, cheio de Deus, usa a palavra e repreende e expulsa Satanás da sua presença. Eu quero te dizer uma coisa, o versículo 13 diz assim: pisarás o leão e a áspide. Isso é para mim e para você. Deus te deu autoridade. Conformidade com esse texto, Marcos, capítulo 16, do 17 ao 18. Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando o inimigo, ele vier contra a sua vida, te acusar, quando ele vier contra a sua vida, para tentar te colocar para baixo, quando ele vier contra a igreja do Senhor, para tentar causar morte na sua vida, com a autoridade que já foi colocada na sua vida, você pode repreender ele em nome de Jesus. Último ponto. Quando nós tomamos uma firme decisão, Deus, ele entra em nossas vidas e ele muda a nossa história. Versículo 14 ao versículo 16. O interessante é que eu estava lendo em casa e eu achei muito lindo isso que nós vamos compartilhar agora, do 14 até o 16. Porque, como nós falamos no início, homens de Deus foram inspirados para escreverem as escrituras, para escreverem os salmos. E não é diferente no Salmo 91. Nós vemos que o autor, ele começa a escrever sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele começa a falar de todas as bênçãos, do livramento, do mundo espiritual e de tantas coisas. Mas chega um momento, parafraseando, que é como se Deus, ele chega lá e fala: você já escreveu? Agora é minha vez. Eu vou escrever a minha parte. E do versículo 14 até o versículo 16, é o próprio Deus falando comigo e com você. Deus é maravilhoso. Olha que fala a palavra de Deus, versículo 14: porque a mim se apegou com amor. É Ele falando para mim e para você. Porque a igreja do Senhor, a mim se apegou com amor. E quando ele fala isso, é com um profundo anseio. Quando ele fala isso, é como se nós estivéssemos agarrando em Deus com todas as nossas forças. Porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o livrarei. E ele continua assim: poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque você tem intimidade comigo, você vai experimentar da minha salvação. Não somente da salvação eterna, mas da salvação, assim como nós lemos aqui nessa vida. Porque você conhece o meu nome. Porque, pastor Timarília, você não despreza o meu nome. Você busca intimidade, profundidade. Porque você tem prazer na lei do Senhor. Porque você se deleita em mim. Eu te livrarei e te mostrarei a minha salvação. Versículo 15: ele me invocará. E sabe o que ele fala o texto? E eu lhe responderei. Vocês me invocarão e vocês terão resposta. Seja qual for a situação, vocês terão resposta. Revelação do céu. 15, a continuação: na sua angústia
eu estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei, te darei um lugar de honra, saciá-lo-ei com longevidade. Olha isso daqui. Deus, Ele nos dará longa vida. E não é uma vida de qualquer jeito não, queridos. Para que nós possamos ter longa vida, é necessário ter saúde também. É promessa de Deus para nossas vidas. Ele vai nos livrar da peste e nos vai dar longa vida nesta terra, uma vida com saúde, porque Ele tem planos e projetos para cumprir através da sua vida. E Ele termina assim: e eu lhe mostrarei a minha salvação. Vai chegar o dia que nós vamos olhar para trás, e sabe o que nós vamos falar? Valeu a pena. Valeu a pena habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse dia que Ele vai nos mostrar a salvação, nos fala também de um dia que nós teremos um encontro com Ele. Pensa nesse dia. Vai ser maravilhoso ou não? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. O Senhor é maravilhoso. Você tem palavras de gratidão para expressar diante de Deus aí no seu lugar? Olha o que Deus faz por sua vida. Olha o que Deus faz para a sua vida. Quantos livramentos que nós não passamos no nosso dia a dia. Falamos aqui a respeito de doenças. Passamos por uma pandemia e estamos aqui. É porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Sim, você pode pensar, mas teve alguns que já foram. Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas até aqui o Senhor te sustentou, porque Ele tem um propósito também em sua vida. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. E como filhos amados do Senhor, nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Queremos, ó Pai, fazer a nossa morada no Senhor a cada dia. Queremos, ó Pai, fazer a nossa casa, colocar a nossa vida diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, firmar os nossos alicerces, colocar toda a nossa casa, toda a nossa família diante da Tua presença, porque nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, nós entendemos a realidade do mundo espiritual, mesmo que nós não estamos vendo, mas é uma realidade em nosso meio. Satanás e seus demônios tentam a todo momento nos destruir, tentam a todo momento nos matar, roubar, acabar com as nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, discernir isso a cada dia, e não levar uma vida de qualquer maneira, mas que nós possamos sair daqui convictos, que nós devemos a cada dia se apegar em Ti, em amor, porque sem Ti nós não somos nada, sem a Tua presença em nossas vidas nós não somos nada. Obrigado pela Tua palavra, Pai, nós confiamos em Ti, nós declaramos neste momento, nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o seu Deus pessoal. Fale isso para Ele então. Fala que Ele é o seu Deus. Expresse uma confiança nele. Obrigado pelo livramento. Obrigado pelas promessas. Obrigado, Deus, porque sabemos que, como diz a Tua palavra, um dia o Senhor voltará para nos buscar. Tão somente que nós possamos tomar uma firme decisão em nosso coração, de permanecermos, de habitarmos, de termos firme essa decisão, de permanecermos fiéis e ter uma constância nos Seus caminhos a cada dia. Pai, nos ajuda como igreja,
nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, nos ajude, me ajude, Pai. Eu sei que eu sou fraco, eu sou pó, eu necessito do Senhor. Pai, ajuda os meus irmãos neste momento. Se há alguma dificuldade em nosso meio, se há entre os nossos irmãos aqueles que porventura não estão conseguindo avançar, Pai, ajude eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que como igreja nós possamos ajudar uns aos outros, e assim através das nossas vidas possamos glorificar o Teu santo nome e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, vai fazer e ainda continuará a fazer na igreja santa e bendita do Senhor na face desta terra. Se você crê que o Senhor está neste lugar, aplauda ao Senhor mais uma vez. Toda a glória, toda a honra ao Senhor, Pai. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Vou despedir vocês agora. Que essa palavra do Senhor possa ter sido como um combustível, assim como foi para mim, também para a sua vida. E que nós possamos aí dar início na nossa semana com todas as forças, juntamente com o nosso Deus. Estende assim as suas mãos. E logo depois que eu despedir vocês, você pode dar um abraço no seu irmão, você pode dar um aperto de mão, aquele sorriso bonito para ele e falar aí uma palavra de bênção. Amém? Que o amor de Deus, este amor que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta, que o doce consolo do Espírito Santo, que está, Pai, atuando todos os dias na nossa vida, Ele possa ser comigo, possa ser com você a cada dia, Ele possa ser com a igreja do Senhor, e Ele é, as igrejas do Senhor espalhadas na face desta terra, e todos possam dizer em concordância, amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, glória a Deus pela sua vida.